Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos no capítulo 16 do livro Conversando sobre Vida Plena. Acredito que esse é um dos capítulos mais importantes. Por quê? Porque esse agente abortivo, ele é quase unanimidade. Vamos falar hoje sobre o agente abortivo chamado falta de perdão. Eu nunca conheci alguém que tivesse facilidade em perdoar. Conheci pessoas que aprenderam a perdoar, que perdoam pela fé, perdoam em obediência e que vivem uma vida livre. Mas dizer que isso foi fácil, não foi. Talvez para você também não seja. E hoje vamos falar sobre esse tema. Se você gostar, curte, compartilha e comenta, tá bom? Já escrevi muito sobre esse tema e cada vez mais me convenço da importância dele para vivermos a plenitude de Deus. Muitas pessoas que não conseguem vencer esse desafio, quando são orientadas por alguém a fazê-lo, dizem a frase clássica: Você acha que é fácil perdoar? Vamos tentar responder sua pergunta. De verdade, perdoar é impossível se formos depender da nossa vontade e opinião. Mas está aí algo que se enquadra nos impossíveis que Deus ama tornar possível em nossas vidas. E isso só acontece quando escolhemos viver na dimensão do Espírito Santo, inteiramente dependentes da ação dele em nós. Por ser uma ação do próprio Deus em nós, para mim é inimaginável que alguém consiga praticar o perdão sem que Deus esteja na vida dessa pessoa. Devemos desmistificar o perdão. Ele precisa sair do campo do sentimento. Biblicamente, perdão é um mandamento. É algo que precisamos fazer e pronto. Ao saber disso, eu decido ou não obedecer. Quando decido perdoar, o Espírito Santo me capacita para os passos seguintes. Encontrar esse caminho tornará a nossa vida mais leve, saudável e produtiva. Milhares de pessoas se predispõem a contrair câncer mesmo tendo uma boa dieta e praticando atividades físicas, porque a falta de perdão alimenta sua alma com veneno mortal que se espalha por todo o corpo. O diabo sabe exatamente onde e como nos atingir. Ele vai usar pessoas estratégicas para nos machucar e nos aprisionar numa vida de amargura. Só tem um jeito de vencer suas artimanhas: entender que a batalha é espiritual, que a guerra não é no nível pessoal e estar preparada para perdoar mágoas passadas, presentes e futuras. Se os cristãos conseguissem encontrar esse caminho, iriam desfrutar da vida abundante que Jesus veio trazer. Decidir não perdoar é matar-se aos poucos, é tornar-se prisioneiro de quem você não perdoa. Assim, você não tem meios próprios de exercer a justiça e nem permite que Deus faça a justa justiça dele, pois o caso continua em suas mãos. Perdoar é entregar para Deus e não pedir mais de volta. Manter-se magoado, por mais justos que sejam seus motivos, lhe coloca num jogo em que você só perde. Não há absolutamente nenhum benefício em reter o perdão. Quando retemos o perdão, estamos tomando para nós o controle da situação. E aí não tem como Deus agir, pois estamos concorrendo com ele. Perdoar é sair da frente e deixar que Deus trate a pessoa que nos ofendeu conforme a justiça dele e não a nossa. Isso não se faz quando sentimos vontade, pois naturalmente nunca sentiremos vontade de perdoar. Isso se faz em obediência e pronto, e ponto. Não é que é fácil, mas é como qualquer decisão difícil que tem que ser tomada. E aí depois Deus nos trata de tal forma que o sentimento acompanha a decisão. O nosso problema é que queremos que aconteça o contrário, sentimento primeiro e depois decisão. Mas a dinâmica do espírito é decisão primeiro e sentimento depois. Uma sugestão que dou é que você escreva uma lista de pessoas que você precisa perdoar. Algumas talvez nem estejam mais vivas, outras você não sabe o nome, mas coloque algo que identifique a pessoa. Fale para Deus o quanto doeu e o que elas fizeram, falaram. Entregue essa dor para Ele, pois não há nada que essas pessoas façam para reparar essa dor. Somente a cruz pode reparar. Por isso que Jesus morreu, para carregar essa dor. Perdoar não é negar a dor, é entregá-la para Jesus. A dinâmica do perdão é essa. Quando praticamos, entendemos que também precisamos ser perdoados por muitas pessoas. A prática do perdão é algo libertador. Você está com a chave que abre a porta das suas prisões, basta usá-la.
Quando temos a percepção da batalha espiritual e de quem é o nosso real inimigo, fica mais fácil perdoar. As pessoas que nos ofenderam, apesar de serem humanas e falhas, muitas vezes são marionetes nas mãos do inimigo para nos atingir. E quando caímos nessa armadilha, também nos tornamos marionetes dele. Não alimente raiva de ninguém. Entregue as palavras e ações que lhe machucaram aos pés da cruz. O diabo odeia tudo que Deus ama. O diabo odeia a mim e a você. A principal arma contra ele é nos nutrirmos do amor de Deus e perdoar quem nos ofendeu. Devemos ver os acontecimentos da nossa vida com os olhos de Deus e numa dimensão espiritual. Nós erramos demais quando vivemos pelas emoções, pois elas estão corrompidas pelo pecado e nos induzem ao erro, ao engano. Por isso, a Bíblia nos orienta a sermos guiados pelo Espírito Santo. Mesmo depois de convertidos, temos as nossas emoções que fazem parte da nossa carne. Elas não têm parte com o Espírito. Elas acionam as nossas vontades, as nossas dores e nos fazem justificar as nossas mágoas e achar que é até um mérito mantê-las em nosso coração. Devemos buscar o Espírito Santo para perceber quem é nosso inimigo. Você já orou por quem lhe ofendeu? Já abençoou quem lhe persegue? Esse é um passo básico que está claro na palavra. Não tem mais e menos. Abençoar quem nos persegue é algo tremendo. O difícil é decidir fazê-lo. Abençoar essas pessoas não significa sermos hipócritas, já que no fundo queremos que elas paguem pelo que fizeram e colham o que plantaram. Mas significa que nós não somos capazes de julgá-las com justa justiça e que também somos capazes de cometer os mesmos erros que elas. Significa confiar que Deus agirá na vida delas da maneira que Ele acha que deve e não da nossa maneira. Entregue a Deus todas as palavras malditas que lhe disseram. Substitua as mentiras do diabo a seu respeito pelas verdades de Deus a seu respeito. Faça um diário com Deus. Sua comunhão com Ele lhe ajudará a não acumular mágoas, a obedecer prontamente, pois seu espírito estará bem alimentado. Você não precisa acumular dores e alimentar desespero. Então, recorra a Deus logo e sempre que preciso. Que Deus nos dê forças para fazer aquilo que já sabemos que tem que ser feito. Perdoar é um exercício de fé e obediência. Não é fácil, mas é necessário. Não perdoar é uma tremenda falta de discernimento espiritual que pode nos levar para muito longe dos planos que Deus traçou para nós. Quando obedecemos à palavra de Deus, temos o Espírito Santo para fazer o impossível dentro de nós, inclusive nos capacitar a perdoar qualquer pessoa em qualquer circunstância, nos libertando de nossas justificativas e prisões. Não há dúvidas que o perdão é algo divino. A natureza humana não comporta esse ato, a não ser que haja uma intervenção do Espírito Santo. Logo, quem está com dificuldade de perdoar precisa decidir fazê-lo e, a partir daí, exercitar a presença de Deus. Somente diante dele você encontrará forças para que seus sentimentos se submetam à sua decisão. A maior das motivações é descobrir que você foi perdoado pela única pessoa que tinha o direito de lhe condenar. Esse entendimento tornará o impossível em algo possível de se viver. É importante que você entenda que não existe perdão barato, nem existe perdão imposto. O perdão tem um preço alto e, quando verdadeiro, é algo totalmente espontâneo. Todo perdão é substitutivo. Você assume a dívida, o prejuízo, o incômodo e a dor que a outra pessoa merece. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Para nos perdoar, ele pagou o preço que deveria ter sido pago por mim e por você. Não é apenas dizer eu perdoo, é cancelar a dívida do outro com você a ponto de arcar com tudo que o outro lhe causou. Não é porque o outro merece. Merecer já tiraria a glória do perdão. É reconhecer a dimensão do perdão imerecido que recebemos de Deus, único, perfeito e capaz de nos condenar, e partilhar esse mesmo perdão aos nossos iguais. Quando você achar que não deve perdoar porque a outra pessoa não merece e nunca vai mudar, lembre-se que Deus lhe perdoa, sem que você mereça e sem nenhuma garantia de que você não errará com ele novamente. Talvez você confunda perdão com confiança. A confiança só é resgatada quando o caráter é restaurado e nem sempre a outra pessoa chegará nesse nível. Outras pessoas confundem perdão com reconciliação. Não querem perdoar porque acham que isso obriga a se relacionar de novo. Mas nem sempre será possível uma reconciliação e uma retomada de relacionamento, mesmo havendo um perdão genuíno. Inúmeras situações provam isso. A pessoa que você perdoa pode estar falecida. Pode ser um abusador na sua infância que você não lembra, nem sabe o nome. Pode ser um ex-namorado ou ex-cônjuge que está casado agora. Não permita que a confusão de conceitos lhe impeça de praticar o perdão.
Acima de tudo, o perdão é um ato de fé e obediência a Deus. O que você é capaz de fazer por quem já lhe perdoou sem você merecer? Perdão é um assunto, acima de tudo, entre você e Deus. Quem não se sente perdoado por Deus, quem não crê no perdão de Deus e nem acha que precisa, ou se precisa, acha que não merece, não será capaz de perdoar. Quem não perdoa, acha que sua justiça é superior à de Deus e que Deus não é capaz de lhe ajudar a caminhar livre após absolver o outro. Quanto mais justificativas você dá para não perdoar, mais orgulho manifesta. E Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Você que decide. Precisamos entender a diferença entre perdão e reconciliação. Muitas pessoas, inclusive, não perdoam porque acham que perdão e reconciliação são sinônimos, mas não são. Meu exemplo é Deus. Ele perdoa incondicionalmente a todos, mas só se reconcilia com aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, o perdão é algo que deve estar à disposição de todas as pessoas indiscriminadamente. Devemos perdoar como Deus nos perdoa, mas a reconciliação, voltar a se relacionar, é opcional e depende de algumas condições, sim. No caso de Deus, ele só se reconcilia com quem deseja se reconciliar com ele. Nós também devemos ter esse mesmo princípio. Nós somos obrigados a perdoar, mas jamais seremos obrigados a conviver com a pessoa perdoada e até mesmo a confiar novamente para provar que perdoamos. Eu faço uma matemática simples. Perdão sempre depende de pelo menos uma pessoa, você. Reconciliação depende de pelo menos duas pessoas, você e a outra pessoa. Logo, nessa caminhada rumo à reconciliação, existe o livre-arbítrio dado por Deus e não sou eu que vou tirá-lo de ninguém. Existem pessoas que devemos perdoar, mas são tão péssimas a ponto de mantermos distâncias e guardarmos nosso coração, para que ele não se exponha a novas feridas. A Bíblia nos manda guardar o coração, pois dele procede fonte de vida. Quando nos expomos a alguém perigoso, sem caráter, abusivo, sem arrependimento, ímpio, estamos correndo o risco de morrer emocionalmente e até fisicamente. Não importa a gravidade da dor que alguém lhe causou, você precisa e deve perdoar. Não importa nem mesmo se esta pessoa se arrependeu ou não. Já quando se trata de reconciliação, o tamanho da dor precisa ser ponderado, sim. O fato dessa pessoa estar verdadeiramente arrependida ou não é decisivo para que se possa cogitar uma reconciliação. Só o arrependimento dos nossos pecados e o entendimento e aceitação do amor e perdão de Deus nos reconcilia com Ele. Isso não é diferente em relação ao próximo. Evite conviver com pessoas que não se arrependem e que insistem em machucar você. Isso se chama sabedoria e imposição de limites saudáveis. Isso também é uma demonstração de amor para com você mesmo e para com essas pessoas que precisam entender a necessidade de mudança e arrependimento. Se você perdoar e colocar a reconciliação no pacote sem critérios claros, você acaba reforçando o comportamento errado que você perdoou, e essa pessoa nunca enxergará a necessidade de fazer mudanças em sua conduta. Bom seria que em todas as situações fosse possível a reconciliação, assim como bom seria que todas as pessoas do mundo que já estão perdoadas por Deus vivessem reconciliadas com Ele. Mas isso não é real, porque as pessoas perdoadas têm liberdade de não mudar e de rejeitar esse relacionamento com Deus. Logo, não devemos nos obrigar a algo que Deus não nos obriga e que Ele mesmo não faz. O perdão é algo que deve preceder a reconciliação. Muitas pessoas estão juntas, aparentemente reconciliadas, e nunca se perdoaram. O perdão é um mandamento e não uma sugestão. O perdão não leva em conta se a pessoa arrependeu-se ou não. O perdão é uma decisão e não um sentimento. Após o perdão, reconciliação é uma possibilidade e não a única possibilidade. E mesmo que seja uma possibilidade real, há níveis de reconciliação que serão possíveis baseados no livre-arbítrio das pessoas envolvidas. Espera-se o nível mínimo de convivência civilizada, mas em alguns casos, nem esse nível é possível, especialmente quando a outra pessoa não oferece nem mesmo um convívio seguro e sadio. Deus nos conduza à obediência do perdão e nos faça trilhar com sabedoria esse caminho da reconciliação quando possível. Aprenda a virar a página, vença na vida, não para provar a alguém alguma coisa, pois seria uma derrota chegar no pódio da sua existência movido pela falta de perdão. Esse assunto, perdão, parece nunca se esgotar porque há muita confusão sobre o que é perdão. Não podemos praticar aquilo que nem mesmo sabemos o que significa. E se tentarmos perdoar numa perspectiva errada, é possível que não tenhamos de fato perdoado. A Bíblia é o nosso manual e nela você pode encontrar tudo o que precisa para ter um bom relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. O perdão para com o próximo só é possível quando entendemos o perdão de Deus diante dos nossos próprios erros e pecados.
É preciso reconhecer que os nossos pecados são tão graves que custaram a morte de Jesus. Por causa dessa morte, foi possível que Deus nos perdoasse. Nessa perspectiva, ninguém foi mais perdoado do que eu, e exatamente pela única pessoa que não tinha obrigação nenhuma de fazê-lo. A perfeição e a justiça de Deus são suficientes para me condenar eternamente, mas Ele escolheu me perdoar. Então, por que nós, pecadores ilimitados, temos tanta dificuldade de fazer o mesmo com quem errou contra nós? Isso parece até um absurdo. Um Deus perfeito oferece perdão a todas as pessoas, mas pessoas imperfeitas negam perdão a todas as pessoas igualmente imperfeitas ou a algumas delas. Portanto, perdoar alguém está mais ligado a você e ao perdão que você mesmo recebeu de Deus do que ao nível de gravidade do erro ou ligado a quem errou contra você. Essa verdade é a única mola propulsora que ele levará à prática do perdão. Além disso, perdoar é um mandamento e não uma sugestão de Deus. Portanto, apesar da dificuldade emocional de exercitar esse mandamento, o que tem que ser feito é decidir fazê-lo, mesmo sem o consentimento das emoções. Precisamos decidir perdoar como um ato de obediência a Deus, priorizando o nosso relacionamento com Ele em uma vida de paz interior, sem contaminação da mágoa e sem alimentar raízes de amargura. Pelo contrário, arrancando o ressentimento pela raiz. Se alguém insiste em não perdoar, talvez não tenha ainda experimentado o perdão de Deus em sua vida e, por isso, se considera justo e constitui-se juiz da situação. Esse peso de juiz torna-se insuportável e impede que Deus entre na situação como justo juiz. Perdoar não significa concordar com o erro ou minimizar os prejuízos que lhe foram causados. Deus nos perdoa, mas não significa que ele concorda com os nossos erros ou que eles deixaram de ser graves porque foram perdoados. A gravidade do nosso erro nunca diminui por causa do perdão. Apenas quem deveria ter o direito de cobrar por esses erros decide cancelar a dívida. Perdoar não é achar que você está conivente com a impunidade, mas simplesmente é sair de cena e deixar que Deus cuide da pessoa e trate o erro dela. Quando tentamos punir alguém pelo que essa pessoa fez, acabamos assumindo um lugar que não é nosso. Deixamos de ser vítima e nos tornamos vilões e perdemos a comunhão com Deus. Devemos nos lembrar que a nossa justiça própria é como trapo de imundícia, ou seja, é como pano sujo de menstruação. Esse é o nível máximo que chegamos quando tentamos exercer a nossa justiça. Mas falemos sobre a reconciliação, que tem sido confundida com o perdão. Muitas pessoas são cobradas a terem que reatar um relacionamento para provar que realmente perdoaram. Somos agentes de reconciliação e realmente, quanto depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, e ele sabia que haveria situações que fugiriam do nosso controle a ponto de ser impossível manter a paz com algumas pessoas. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas serão irreconciliáveis. Isso acontece porque simplesmente pessoas não desejarão mudar, permanecerão em seus erros e isso as tornará pessoas de impossível convivência. Entenda que há situações que a reconciliação independe de nós. Ela não acontecerá baseada apenas em nossa vontade de voltar a se relacionar. Por isso é importante fazer essa distinção entre perdão e reconciliação. Às vezes, quem nos machucou já morreu. Como nos reconciliar? Porém, podemos liberar o perdão. Às vezes a pessoa é um desconhecido que nunca mais veremos, por exemplo, um desconhecido que abusou de alguém na infância. Como reconciliar? Então, somente o perdão já será libertador. Às vezes a pessoa que lhe machucou é do seu ciclo de amizades, é seu líder ou seu liderado, ou até mesmo um parente muito próximo, como um cônjuge, um pai ou mãe, um filho, um irmão. Mas essa pessoa já demonstrou claramente que não quer mudar de atitude, e algumas dessas atitudes são inclusive perigosas e criminosas. Neste caso, esta pessoa faz parte do rol dos irreconciliáveis que a Bíblia relata. Mesmo assim, é possível perdoá-las, ainda que jamais seja possível reatar a convivência. Reforço que a Bíblia diz que, se possível, quanto depender de nós, devemos ter paz com todos. Isso significa que haverá situações em que, mesmo fazendo nossa parte, a paz não será possível. Mas o perdão sempre é algo possível e depende apenas de você. Essa distinção entre perdão e reconciliação também não tem o objetivo de você perdoar e já predeterminar a distância da pessoa que você perdoou sem nenhuma tentativa de reconciliação quando ela é totalmente possível. Isto é, quando há genuíno arrependimento e comprovada a mudança de atitude da pessoa perdoada. Deus perdoa e busca a reconciliação, mas respeita a outra pessoa quando ela não deseja isso. Quando você perdoa e não tenta a reconciliação em situações possíveis, na verdade seu perdão torna-se uma decisão que demonstra orgulho. Sua distância se torna uma forma de punir a pessoa perdoada.
E aí sim demonstra falta de perdão. Precisamos discernir entre a reconciliação possível e a impossível, pois ela não pode ser algo imposto e forçado. Depende do desejo de todas as pessoas envolvidas. Quando reconciliar torna-se uma tarefa impossível, não permita que a culpa aprisione a sua vida e escolha viver o perdão, que já é o bastante para ter paz com Deus. Perdão é um benefício que todos querem receber, mas poucos querem dar. Perguntas para reflexão. Você tem dificuldade de perdoar? Quais suas principais justificativas para não perdoar? 2. Você acha que biblicamente temos que impor condições para perdoar? 3. Perdão é um mandamento que deve ser obedecido e não um sentimento. Você concorda com essa afirmação? Explique sua resposta. 4. Qual a sua maior dificuldade para perdoar? Entregue-a a Deus hoje. 5. Quais as diferenças principais entre perdão e reconciliação? 6. A partir da compreensão de que Deus é perfeito e perdoa o meu pecado grave, como devo agir em relação a quem pecou contra mim, que sou imperfeita e também tenho potencial de cometer algo grave contra outras pessoas? 7. Que parte deste capítulo foi mais útil para você? Assim terminamos um dos capítulos mais longos do livro. Que Deus te abençoe, que Ele fale com você como Ele falou comigo. Até amanhã.